Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor auxiliar de família da Primeira Igreja Batista em Niterói. E é um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, falando sobre a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Moisés enfrenta Faraó. Nosso texto bíblico se encontra dos capítulos 7, no versículo 19, ao capítulo 10, no versículo 29 também. E é interessante que na lição nós começamos falando da seguinte maneira. Nos capítulos 7, versículo 19 a 12, versículo 36 de Êxodo, temos a narrativa das 10 pragas que se abateram sobre o Egito. Esses eventos catastróficos foram 10 chances que a graça de Deus concedeu a Faraó para se arrepender da sua soberba e permitir a saída dos israelitas. Há uma sequência de destruição até a tragédia final da morte dos primogênitos egípcios. E nessas 10 calamidades, Deus executou juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó, que também se julgava um deus. Antes de iniciar propriamente sobre cada uma dessas pragas, eu gostaria de falar com vocês sobre algo. O próprio Deus, ele vai afirmar durante todo esse texto, desse intervalo do capítulo 7 até o capítulo 10, que ele endureceu o coração de Faraó. Então tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos estudar juntos sobre como isso aconteceu, tem uma finalidade. Todas as vezes que Moisés ia até Faraó, Deus já sabia que não seria libertado o povo israelita. O povo hebreu não seria libertado, porque existia um propósito. E no decorrer dessa lição, nós entenderemos o porquê. Porque apesar da soberba de Faraó, Deus sabia que aquilo tudo precisaria acontecer para que Deus fosse reconhecido, o Deus israelita, o Deus dos hebreus, fosse reconhecido como o único e verdadeiro Deus, não aquele montão de deuses do Egito. Nós temos até alguns filmes que falam sobre isso. Às vezes, é preciso que Deus endureça o coração de alguém para mostrar o seu poder e provar a nossa fé. Porque o povo hebreu muitas e muitas vezes era seduzido pelas circunstâncias e se afastava do Deus verdadeiro. E algumas vezes assim também somos nós. Precisamos passar por situações difíceis, por provas, para que nós possamos entender e acreditar que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo israelita, ele foi seduzido pelos deuses do Egito. Na convivência, na sua escravidão no Egito, o povo israelita foi seduzido por esses deuses, por essa convivência. E assim como Faraó pedia tudo a seus deuses, como ele também se considerava um deus, existia uma finalidade. Deus queria que Faraó pedisse a ele para que o povo hebreu fosse liberto, para que o povo hebreu saísse das terras do Egito. Tamanho sofrimento que essa permanência causou. Então, lá em Êxodo, no capítulo 7, versículos 2 e 3, a versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Araão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Veja como está escrito na palavra do Senhor. E assim se cumpriu. A primeira praga foi a água, as águas que se transformam em sangue. Existia um deus egípcio que personificava o rio Nilo. Então, o Egito ele considerava o rio Nilo como um deus.
E ele nasce no coração da África, passa por vários países até o seu imenso delta no Egito e desaguando no mar Mediterrâneo. Sua extensão total chega a 7.088 quilômetros, o que faz dele o mais extenso rio do mundo. Segundo uma nova pesquisa, o rio Amazonas era o segundo em extensão. Hoje foi classificado como o primeiro rio, porque uma parte do rio não era considerada nessa pesquisa. Então hoje o rio mais extenso do mundo já não é mais o Nilo, mas o próprio Amazonas. Suas águas, eles trazem nutrientes em abundância de todos os lugares por onde passa, transformando o seu delta numa região extremamente fértil. Então entenda, o rio corre por todo o Egito, passando por alguns países, e chega aonde ele deságua é o delta dele, é o final do rio. Então ele vem trazendo os nutrientes e deságua no seu delta. O delta do rio Nilo, juntamente com os rios Tigre e Eufrates, eles formavam uma área chamada crescente fértil. Crescente por causa do formato da lua crescente. E fértil justamente por causa dessa abundância de nutrientes que eles traziam em toda a sua extensão. A primeira das 10 pragas feriu o Egito física e emocionalmente. Física e moralmente, me perdoe. As águas do Nilo tornaram-se fétidas e impróprias para o consumo, e todos os peixes morreram, inclusive as espécies dadas como sagradas pelos egípcios. Os magos do faraó, eles foram chamados, mas em vez de removerem a praga, eles produziram mais praga. Então a Bíblia nos conta que os magos tocaram também o rio. E o rio virou sangue. Só que eles não conseguiram remover o efeito daquela praga, que era a morte do rio, a morte dos peixes que eram considerados sagrados. Ou seja, numa sociedade em que tudo dependia da água, tanto a agricultura quanto a pecuária, você não ter água em condições de ser consumida é a morte tanto para a população, para os animais, para a cultura, para a economia. A segunda praga foi a praga das rãs. Existia uma deusa rã chamada Hecate. E nesse título que ia falar rãs por todo lado. Em Êxodo, no capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Araão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Araão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Naquela época, matar uma rã era um sacrilégio. Era algo que era punível até com a morte, justamente por causa da deusa rã. Novamente, os magos de Faraó são chamados. Em vez de fazerem a sua magia para acabar com as rãs, eles produzem mais rãs. Então, mais um deus é desafiado e, ao mesmo tempo, envergonhado, porque Faraó, clamando a essa deusa, a esse Deus, não consegue o resultado que só o Deus verdadeiro conseguiu. Moisés pede que o rei indique, aliás, no capítulo 8, nos versículos 8 a 10, finalmente Faraó manda chamar Moisés e Araão e pede que retire as rãs, para que deixe ir o povo de Israel. Moisés pede que o rei indique uma hora que a praga deve terminar. E Faraó responde: amanhã. No dia seguinte, por intercessão de Moisés, morreram todas as rãs, que foram ajuntadas aos montões, e toda a terra cheirou mal. Vendo-se livre do flagelo, Faraó endureceu ainda mais o seu coração e não deixou o povo ir. Então vejam bem, primeiro, o rio que se transforma em sangue, matando toda a vida que existia no rio. Os animais que viviam no entorno do rio, diante da podridão do cheiro dos animais que morreram, dos peixes, eles se afastam.
Essa é uma possibilidade. Eu não estou falando aqui sobre, mas está questionando o milagre? Não, o milagre não se questiona. O milagre se acredita, e eu acredito nesse milagre. Mas essas rãs, essa proliferação de rãs, como mais uma praga de Deus para fazer com que Faraó, né, pudesse entender que o povo precisava ser liberto para adorar esse Deus no deserto. Só que pense comigo, ao mesmo tempo, que Faraó perderia toda a mão de obra escrava, perderia também consigo as riquezas que ela traz. Porque quem faria o trabalho que os hebreus fariam? Quem faria esse trabalho se os escravos eram os hebreus? Na terceira praga, que era a praga dos piolhos, que tem como título os piolhos ardentes, que está lá em Êxodo, no capítulo 8, nos versículos 16 a 19, existia um Deus que era o próprio pó da terra. E esse pó da terra era utilizado para curar enfermidades, ou seja, o pó também era considerado sagrado. Esse pó da terra. Então, a terceira praga ela não foi precedida nem de aviso e nem de ameaça. Arão simplesmente estendeu a vara e feriu o pó da terra, surgindo milhões de piolhos. A questão não era os piolhos, mas o pó da terra que era considerado sagrado e era usado pelos sacerdotes para curar as doenças. O pó sagrado que curava agora havia se transformado em praga e doença. Perceba como em cada crença, em cada forma de acreditar do povo egípcio, Deus atuava quase que numa concorrência, mostrando ao povo egípcio: tá vendo? Seu Deus, é isso que eu faço com ele. Ele não tem força diante de mim. E cada vez mais o povo compreendia que aquele Deus dos hebreus, dos israelitas, era o verdadeiro. Porém, Faraó, na sua soberba, na sua vaidade, no seu orgulho, mantinha um coração duro. E Deus havia falado lá no início: eu endurecerei o coração de Faraó, para que sejam mostrados meus sinais e as minhas maravilhas. Então, cada uma dessa praga não era um castigo, mas era um sinal, uma maravilha do que o Deus verdadeiro é capaz de fazer. A sociedade egípcia, ela em sua maioria já tinha a cabeça raspada, mas a maioria das perucas eram de cabelo natural, e geralmente da própria pessoa, justamente para evitar os piolhos. Então, quando essa praga dos piolhos vem, na realidade, ela pega, né, principalmente por conta das perucas que eram de cabelo natural. Nas duas primeiras pragas, os magos, apesar de não evitar, eles fizeram igual. Mas nessa terceira, eles admitiram pela primeira vez: isto é dedo de Deus. Reconhecendo a calamidade dos insetos como obra do Deus dos hebreus. Vejam que o povo já começa a admitir. Os magos agora já começam a admitir: tem algo que nós desconhecemos. Tem um poder maior do que o nosso e que faz toda a diferença. E assim eu creio que na sua vida e na minha vida também deve ser assim. Nós precisamos entender que existe um poder muito maior do que o nosso. Um poder que conhece o passado, o presente e o futuro, que é o próprio Deus. Esse Deus a quem nós servimos. Então, diante das calamidades, tenha fé. Tenha fé, acredite. Esse Deus que tem o poder nas suas mãos pode reverter qualquer situação, qualquer circunstância. Você pode ser liberto dessa situação, creia, tenha fé. Na quarta praga, que vai falar sobre as moscas, tem como título Enxame das Moscas. Existia o Deus das moscas, e até nós conhecemos bem esse nome, chamado Beelzebu. Quando as águas do delta do Nilo baixavam, ficava uma grossa camada de lodo que facilitava a proliferação das moscas. Associado a isso, além dessa questão do lodo,
ainda existiam as toneladas de rãs que morreram na terceira praga. Mas um deus egípcio foi desmoralizado, o deus das moscas. A praga decretada por Deus foi mais uma ferramenta de misericórdia para quebrantar o coração de Faraó e ser reconhecido como o Deus verdadeiro. No entanto, é interessante que ele vai falar o seguinte, que a terra de Gósen, onde habitavam os hebreus, foi totalmente poupada das moscas. Em cada uma dessas pragas, Deus teve o cuidado de proteger e cuidar do seu povo. Creia nisso. Hoje eu não sei o que você tem vivido, a situação que você tem vivido na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas creia que diante de cada praga, diante de cada situação adversa que você viver, creia que Deus está cuidando de você. Deus está com a sua mão poderosa sobre a sua vida. E talvez você nem acredite diante de tanto sofrimento, mas Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Em Êxodo, no capítulo 8, versículo 22, ele vai falar sobre essa questão dos hebreus terem sido separados. Diz assim: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Amém? É assim que funciona. É assim que Deus se manifesta. É assim que Deus se mostra. O Deus que separa, o Deus que cuida, o Deus que está ali preservando diante do sofrimento. Deus não promete que você não vai passar por sofrimento, nem eu. Ele promete que Ele vai estar conosco. Foi isso que Jesus Cristo falou. Eu prometo que eu vou estar contigo até o final. A quinta praga vai falar sobre a peste dos animais. Existia um Deus que protegia o gado. E uma deusa que era a personificação de uma vaca, né? Tinha um rosto de uma vaca. Então Deus manda um recado a Faraó. Ele manda um recado dizendo assim, que cairia essa peste sobre o gado do campo. Interessante dessa praga é que ele fala sobre isso, mas nem Faraó e nem uma boa parte do povo acredita. Então eles continuam levando sua vida normal, colocando seu gado no campo, as pessoas trabalhando no campo. Lembre-se que eu falei lá atrás que as principais atividades eram a agropecuária, a agricultura e a pecuária. Então, normal do povo era estar no campo, por conta da cultura, da lavoura e por conta dos animais. E essa parcela do povo que não acreditou sofreu muito com essa praga. Os egípcios, os deuses egípcios, eles tinham forma de animais, de touro, de bode, vaca, carneiro, mas nenhum deles conseguiu conter a praga. E todo o rebanho que estava sobre o campo, todo o rebanho egípcio, todo o gado egípcio que estava no campo foi destruído. Inclusive as pessoas que ali estavam. Ou seja, não foram todos, mas boa parte. Aqueles que não acreditaram no que Abraão, no que Moisés e Arão haviam falado. Os animais dos filhos de Israel, porém, foram preservados, porque dentre eles seriam escolhidos aqueles que os israelitas ofereceriam a Deus nos seus atos de culto, como aconteceu com os cordeiros na Páscoa. Faraó então manda seu emissário verificar. E é interessante que quando o emissário de Faraó chega na terra dos hebreus, ele simplesmente fala: cumpriu-se a palavra de Jeová. E o relatório a Faraó foi: não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. Nenhum. Percebam bem.
não é só cuidado, é cuidado nos mínimos detalhes. Aqui, a poderosa deusa egípcia que protegia o gado foi desmascarada. E mais uma vez um deus egípcio se mostrou ineficaz. Na sexta praga, que é a praga das úlceras, ataca diretamente o físico, a saúde do povo egípcio. Com a questão dos piolhos, atacou-se sim a questão da estética, do bem-estar do povo. Mas com a praga das úlceras, ataca diretamente o físico, o corpo do povo egípcio. Então, nas 5 pragas anteriores, os egípcios não tinham sido molestados fisicamente, mas agora vai surgir uma nova praga, que atingirá homens, mulheres, povo e nobres, e até os magos no seu próprio corpo. É interessante que vai existir uma passagem que eu vou ler aqui que fala sobre isso, que os magos foram atingidos de uma forma tão intensa que eles não conseguiam permanecer de pé. As cinzas do forno, essas cinzas ficavam no forno, no altar, a um dos deuses egípcios, esse deus da saúde. Elas foram jogadas para o ar por Moisés. E quando, na presença de Faraó, e elas se espalharam por todo o Egito e provocaram úlceras malignas nos homens e nos animais que restaram da praga anterior. Percebam bem. As cinzas do altar que eram usadas para curar se transformam em cinzas de malignidade, de úlceras, de doenças, de enfermidade. Então, mais uma vez, algo que era tido como bom por um deus egípcio, é transformado por Deus somente para que esses deuses egípcios pudessem desfazer o que Deus fez. O que era impossível, nós sabemos disso. Essa praga foi uma ação direta de Deus contra do Deus verdadeiro contra o Deus egípcio, que curava todas as doenças na crença dos egípcios, garantindo a saúde do povo. O texto diz que os magos não podiam se manter em pé e tiveram que curvar-se em dores diante de Moisés e Arão. Mas nem assim o faraó se deu por vencido e deixou o povo de Deus partir. Essas úlceras também não afetaram os hebreus, pois o texto diz que havia tumores em todos os egípcios, como está escrito lá em Êxodo, no capítulo 9, do versículo 11, que diz assim: de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todos os egípcios. Aquelas cinzas transformaram em úlceras, se transformaram ao tocar o corpo dos egípcios, se transformaram em úlceras. Na sétima praga, vai falar sobre o pavor na terra e nos ares. Essa praga vai falar sobre a saraivada de pedras e fogo. Deus poderia ter exterminado o faraó e todo o seu povo no instante. Como está lá no capítulo 9 e versículo 15 de Êxodo, que diz assim: pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus fala isso a Faraó. Eu poderia ter estendido a mão sobre ti, te ferido e ter cortado a sua existência da terra. Mas tudo tinha um propósito. Deus endureceu o coração de Faraó por um motivo, e agora esse motivo é revelado no versículo 16. Diz assim, capítulo 9, versículo 16 de Êxodo: mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aleluia! Em toda a terra. Tudo isso que Deus fez tinha um propósito.
mostrar o seu poder, mostrar o poder do Deus verdadeiro. E como toda a sociedade da época tinha como centro o Egito, então as sociedades ao redor do mundo vinham até o Egito. Por quê? Porque o que tinha de mais moderno na época era no Egito. Astrologia, astronomia, medicina, cultura, tudo isso, o mais moderno que existia na época era no Egito. Então toda essa sociedade que vivia ao redor do povo egípcio, ela saberia quem é o Deus verdadeiro, porque o próprio povo egípcio se encarregaria de falar. Nós tínhamos um Deus aqui que cuidava disso, mas o Deus dos hebreus veio aqui e nos mostrou que ele é mais poderoso e mais forte que esse Deus. Como o faraó não se quebrantou diante de Moisés, diante de Deus, Moisés então estendeu seu cajado para o céu e começaram a cair enormes granizos, seguidos de trovões. Novamente, a terra de Gósen foi poupada. Faraó pareceu ceder, declarando desta vez, a primeira vez que aparece que Faraó fala verdadeiramente sobre esse Deus. Desta vez pequei. E fala que ele e seu povo são ímpios. Quer ver como está escrito na Bíblia? Em Êxodo, no capítulo 9, versículos 27 e 28, diz assim: Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhe disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então, pela primeira vez, Faraó reconhece que o Deus dos hebreus, o Deus verdadeiro, é justo e que ele e seu povo são ímpios. E pede para que seu povo, o povo dos hebreus, aqui já começa a falar, já começa a aceitar a ideia de que o povo precisaria ir, porque ele já estava sentindo o tamanho do sofrimento. Logo, porém, que cessou a praga, pela mediação de Moisés, Faraó novamente eriçou a crista de seu orgulho e não permitiu que Israel partisse. Quem acreditou na palavra de Deus, através de Moisés, salvou o seu gado e sobreviveu. Ou seja, quando Moisés fala em nome de Deus, Deus manda Moisés falar, ele fala: vou mandar sobre vocês pedra, fogo. Aqueles que acreditaram, que já viram os outros sinais e acreditaram, o que eles fizeram? Guardaram seu gado e se protegeram. Esses sobreviveram, juntamente com os israelitas. Os hebreus também sobreviveram. Mas aqueles que teimaram em desafiar o Deus verdadeiro pagaram com a própria vida. A oitava praga. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. Existia uma deusa que cuidava de toda a agricultura, de toda a vegetação, a deusa egípcia. E essa praga está relatada no livro de Êxodo, no capítulo 10, dos versículos 12 ao 20. Deus declara que as maravilhas que está realizando têm como objetivo levar os israelitas a saber que Ele é o Senhor e a passarem esse saber aos seus descendentes. Veja como está escrito. Êxodo capítulo 10, versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Perceba, tinha uma finalidade. Em tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Às vezes nós entendemos as coisas como castigos. Acontece algo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, ou que nós não compreendemos. E às vezes a gente entende isso como castigo. Entenda, um pai não tem prazer em castigar o seu filho. Agora, um pai tem o prazer em ensinar ao seu filho. Às vezes nós precisamos passar por certas coisas para a gente poder compreender, para a gente poder aprender. O povo egípcio era um povo soberbo, é um povo que vivia de status, que queria parecer mais do que era.
E quando ele compreende que tudo aquilo que ele tem e que faz dele um povo importante se perde, ele tem que se entender com Deus. Assim somos nós. Você, eu, nós não somos importantes por aquilo que nós temos. Nós não somos importantes porque nós somos da primeira igreja batista em Niterói. Nós somos importantes porque somos filhos de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amor, carinho, respeito, cuidado. Amor é sua palavra, obediência é sua palavra. Ele não está preocupado em qual denominação, a qual denominação nós pertencemos, em qual igreja nós congregamos. Isso não é a preocupação de Deus. Ele se preocupa com o nosso coração. Ele se preocupa com o nosso ser. E assim como aconteceu com os egípcios, tantas outras pessoas até hoje sofrem por isso. Porque se acham muito importantes, se acham insubstituíveis. E Deus vai e mostra: você é um sopro de vida. Eu sou um sopro de vida e que a qualquer momento nós nos perdemos. E tudo aquilo que nós deixamos de herança, casas, bens, carros, tudo isso se perde. Tudo isso se perde. Porque tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus. O Egito acabara de ser afetado por pesadas saraivas, que destruíram as lavouras, e agora surge a praga dos gafanhotos, para não deixar nada de vegetal de pé e com vida. Ao ver a destruição do seu país, Faraó pareceu humilhar-se. Mas assim que o vento soprando do ocidente lançou os gafanhotos no Mar Vermelho, o rei novamente endureceu o coração. É interessante que todas as vezes que Faraó pedia a Moisés e a Arão que eles falassem, que eles pedissem ao Deus dele, o Deus dos hebreus, para tirar aquela praga, para desfazer aquela praga, surgia sempre uma esperança, né? Poxa, agora ele vai dobrar, agora ele vai se dobrar, agora ele vai baixar a crista, como fala o pessoal. E não. Novamente eu falo, tinha um propósito. Não era Faraó que não queria baixar o seu orgulho. Era Deus que não permitia ele baixar, porque tudo que precisava ser feito para mostrar através de Faraó que o verdadeiro Deus era aquele Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E a nona e última praga é a praga da escuridão, que tinha como tema, né, aqui na nossa revista, as trevas palpáveis. Está lá em Êxodo, no capítulo 10, no versículos 21 a 29. O Deus Supremo para os egípcios e para muitos povos primitivos era o Deus Ra, que era o Deus Sol. Então, ele era esse Deus que era doador da vida. Lembrando, as atividades econômicas da época, pecuária e agricultura, precisavam de dois elementos principais: água e luz. Senão nada disso teria vida. E no momento que Deus lança a praga da escuridão, é como se fosse quase que o golpe final, que a 10ª praga atingiria muito mais. Isso é na próxima lição. É só para que fique o gostinho da próxima lição. Não perca. A lição número 4 vai falar sobre isso, sobre a morte dos primogênitos. Então não perca. Essa praga, ela derrubou o principal deus egípcio do pedestal. Ao mesmo tempo em que Deus deu aos egípcios e aos hebreus uma prova mais de que Jeová é o único Deus. O único Deus. Pois nas casas dos hebreus, a praga das trevas não chegou. Na casa dos hebreus, a escuridão não chegou. Em nome de Jesus, na sua casa, a escuridão não vai chegar. As trevas vão se dissipar. Eu creio que em nome de Jesus isso vai acontecer. Não foi uma tempestade de areia, não foi um efeito climático, mas uma intervenção sobrenatural de Deus.
uma última tentativa de quebrantar o coração de Faraó antes da catástrofe final. Desta vez, Faraó, ao ver desmoralizado o principal dos seus deuses, que era Ra, o deus Sol, ficou muito irado e ameaçou Moisés de morte, caso ele se atrevesse a ver o seu rosto outra vez. A revista aqui não cita, mas quando Faraó fala nessa conversa com Moisés, ele fala: vou deixar o seu povo ir e as crianças irem, mas o gado e os rebanhos ficam. E Moisés fala com ele: não, precisamos ir todos e levar todo o nosso gado e o nosso rebanho, porque nós não sabemos como havemos de sacrificar ao nosso Deus no deserto. Então nós precisamos levar tudo. E aí Faraó se sente ultrajado. Mas como assim? Eu já estou deixando o povo, já estou deixando aí a criança, e eu só estou falando para ele deixar o gado e o rebanho, e ele fala que ele quer levar tudo. Foi nesse momento que ele fala: sai da minha presença. Não vou tornar a ver o seu rosto. É quase como falar assim: como alguém pode falar a mim, o Deus, o próprio Faraó sendo Deus, falar para mim o que eu posso ou não posso fazer? Mas Moisés tinha algo que não era dele. Era a autoridade de Deus. Então, quando Deus te der autoridade para falar ou fazer alguma coisa, faça. Porque essa capacidade não vem de você. Essa força não vem de você. Agora, quando Ele te der autoridade para fazer alguma coisa, faça. Não delegue, não deixe outra pessoa fazer. Para que também essa lição você não tenha que aprender de forma amarga. Em Êxodo, no capítulo 10, versículo 29, diz assim: respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Isso era a conversa de Moisés e Faraó. Faraó propôs a Moisés que fosse o povo junto com as crianças, mas os rebanhos e o gado ficariam, talvez como garantia da sua volta. Afinal de contas, Faraó e o Egito perderiam a sua mão de obra escrava e perderiam também o que sobrou de atividade econômica. Lembra que uma parte do gado e dos rebanhos foram dizimados por conta de úlceras, por conta de peste, por conta da chuva de pedras e fogo. Então o Faraó queria garantias para que o povo voltasse. O Egito foi dominado pelas trevas físicas palpáveis, porque estava dominada pelas trevas do politeísmo e da idolatria. Trazendo isso para os dias de hoje, eu pergunto: talvez, nós também não tenhamos criado vários deuses que competem com o nosso Deus? E às vezes nós precisamos ser atingidos justamente nesse aspecto da nossa vida para entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Tudo aquilo que você tem foi Deus que permitiu você ter, inclusive a vida. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, a nossa família, o nosso lar. Porque um dia tudo isso vai ser cobrado de nós. O que você tem feito? Você tem falado sobre a palavra de Deus com alguém? Você tem falado com as pessoas sobre a transformação que Deus fez na sua vida? Ou esses outros deuses têm pedido que você fale? Deuses, como o celular, com a internet, com as distrações. Talvez você não tenha nem mais tempo para ler a Bíblia. Talvez você não tenha tempo para orar, porque está tão intertido com tantas outras coisas, trabalhos, internet, celular, mídias, redes sociais, que talvez você não tenha mais tempo para fazer isso. Mas eu falo a você, talvez ainda haja tempo. Mude essa situação. Não permita que outros deuses venham tomar o lugar do Deus verdadeiro na sua vida. Porque eu posso te afirmar com certeza absoluta,
Quando a situação ficar ruim, como ficou para o povo egípcio, eles foram forçados a acreditar no Deus verdadeiro. E o povo hebreu, que assistia aquilo tudo, protegido pelo Deus verdadeiro, ele também, ele valorizou, ele passou a valorizar mais o Deus a quem ele servia. Porque às vezes Deus faz tanta coisa por nós e a gente não consegue dar valor. A gente não consegue perceber a dimensão, a grandeza desse nosso Deus nas nossas vidas. Dessa vez, não é Moisés e Arão que pedem pela libertação do povo, mas é Faraó que ordena que o povo vá embora do Egito e leve tudo com eles. Olha que interessante. Dessa vez já não é mais Moisés e Arão que falam assim, Faraó, liberta o nosso povo para que vá adorar o Deus verdadeiro. Não, Faraó fala, vá, vão todos. E é engraçado que a própria Bíblia relata que o povo egípcio empurrava o povo hebreu para fora da cidade, para fora do país. Porque não, vão embora antes que todos nós morremos. Então aquilo que antes era um orgulho, manter aquelas pessoas como escravas, agora se tornou maldição, então vá embora. E é interessante, porque Deus ele é assim. O que a gente enxerga de uma maneira, Deus enxerga do outro. José foi lançado ao poço e foi vendido pelos próprios irmãos. Mal sabiam os irmãos que aquilo era mais um passo no grande tabuleiro divino para que José um dia fosse governador do Egito. Eles achavam que estavam destruindo o irmão. Na realidade, eles estavam colaborando para que o plano maior se cumprisse na vida dele. Davi, um simples pastor de ovelhas, alguém que cuidava, estava lá escondidinho. Não, os filhos todos, não, estão todos aqui. Não, tem mais alguém. E quando chega Davi, Deus mostra esse. Deus não olha o exterior. Deus não olha o tamanho da riqueza, do status que você tem. Deus olha o seu coração, olha a sua mente. E é isso que Ele quer de cada um de nós. E qual a aplicação disso para os nossos dias? Qual a aplicação disso para os nossos dias? Quando olhamos para as pragas que foram lançadas ao povo egípcio, percebemos o grande poder de Deus em livrar os seus. Lembra disso? O grande poder de Deus em livrar o seu povo. As pragas são uma demonstração de que Deus cuida do seu povo e as chagas morais que devastam a humanidade não atingem esse Deus. Isto não quer dizer que estejamos isentos das calamidades, quer seja na saúde, nos nossos relacionamentos, na situação política e social do nosso país, ou até mesmo na natureza. Em qualquer dessas situações, e tantas outras, a demonstração da graça de Deus estará sempre presente conosco, não permitindo que sejamos abalados e destruídos, sendo levados ao desespero. Como eu falei, nós podemos tirar algumas lições dessa lição aqui, das pragas do Egito. Primeiro, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Segundo, se Deus mandar fazer algo, faça. Mas tenha certeza que foi Ele que mandou. Quem tem intimidade com Deus, às vezes custa crer naquilo que Deus manda fazer. Quem tem intimidade com Deus, às vezes custa crer naquilo que Deus manda fazer. Porque nós nos achamos tão pequenos diante de Deus, que quando Deus nos dá algumas missões, que a gente fala assim, não, mas eu não sou capaz de fazer isso. Isso eu não consigo fazer. Senhor, isso não. Tem tanta gente mais capaz que eu. Talvez foram isso que os irmãos de José pensaram. Nós somos mais capazes que José. Como é que José vai ser o preferido? Como é que José vai ser o escolhido? Talvez foi isso que os irmãos de Davi também pensaram. Como assim? O menorzinho, aquele que fede a ovelha,
É ele que é o escolhido? É ele que é o escolhido. A lógica de Deus não é a lógica do homem, porque senão ele seria homem e não seria Deus. Simples assim. Ao mesmo tempo que Deus destruiu a soberba de Faraó, ele também mostrou ao povo hebreu quem é o Senhor a que eles serviam. E eu pergunto nessa manhã a você, quem é o Senhor a quem você serve? Quem é o Senhor? Quem é o Deus a quem você serve? Será que você tem confiado de verdade nesse Deus? Será que você tem depositado sua fé, sua confiança nesse Deus? Ou será que você só tem lido a palavra como se lê um livro, um romance, um livro de ficção? Então, meus irmãos, nessa lição de hoje, temos duas coisas muito importantes que eu gostaria que ficasse registrado na memória de vocês. Primeiro, toda a lógica de toda essa situação que ocorreu, as pragas, tinham um propósito. Deus queria se revelar ao Egito e Deus queria se revelar ao mundo. Ele queria mostrar o seu poder e o seu nome. Então tudo isso daí tinha um propósito. Não é um sadismo de Deus, não, eu quero maltratar porque eu quero me revelar. Não. Ele tinha um propósito maior. E segundo, não abra mão da autoridade que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu uma autoridade, não abra mão dessa autoridade. Porque isso pode custar muito caro na sua, na minha vida. Quando Deus me chamou um dia para ser pastor, eu relutei. Eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sou capaz e o Senhor sabe que eu não sou capaz. E um dia eu senti no coração que Ele não me chamou para ser capaz, Ele me chamou para obedecer. Ele me chamou para fazer a vontade dEle. Então não é a minha vontade. Por isso que quando eu estou aqui falando para vocês, eu quero falar uma coisa. Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado, que Deus seja aumentado e eu diminuído. Só isso. Se isso acontecer, se a palavra de Deus atingir a sua mente e o seu coração, como tem atingido ao meu coração e a minha mente, eu já estou satisfeito. Talvez você não lembre de uma linha, de uma fala minha, mas lembre-se, Deus te deu um dom, Deus te deu habilidades, Deus te deu uma autoridade. E não abra mão disso. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Tudo isso feito com muito amor, com muito cuidado, porque somos irmãos. Precisamos cuidar um dos outros. Viver com amor, com respeito, com dignidade, baseando não no que achamos. Faraó viveu baseado no que ele achava, mas baseados na própria palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então que nessa manhã sejamos impactados pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, que está aqui, que Ele é vivo, que transforma vidas, que possa transformar a sua realidade, a minha realidade, que Ele possa transformar as nossas vidas e que nós possamos viver melhor, não porque somos melhores, mas porque Deus nos faz melhores. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que nessa manhã nós possamos refletir sobre o que aconteceu com Faraó por conta da sua vaidade, por conta da sua soberba. Não somos melhores, somos todos filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus, tá? Fiquem na paz.